Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, né? E temos o prazer e a honra de poder estar aqui nessa noite para poder falar daquilo que Deus tem feito pela sua vida e pela minha vida. Amém? Amém? Porque, amados, glória a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. E nessa noite eu quero trazer para nós algo que nos trouxe até aqui, algo que é a marca dessa igreja. E tenho certeza e a convicção que é a cultura dessa igreja. E sobre esse firmamento, essa igreja caminha, continuará caminhando e irá crescer muito. Amém? Por quê? Porque isso é a base, isso é o elementar da vida de cada um. Da vida de todo cristão deve estar firmado nisso que nós vamos nessa noite compartilhar. Amém? Antes de mais nada, eu queria que você abrisse em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, para a gente poder, para os irmãos entenderem que essa palavra que vamos falar hoje, ela não é novidade, ela não é nova, é algo que nos trouxe até aqui, como eu falei, e que tem nos trazido, né, aquilo tudo que nós temos conquistado. Então, Paulo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E ele ainda continua dizendo, capítulo 3, versículo 1, 3:1, não é 1:3 não, 3:1. Isso, 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E o que a Bíblia diz? E é o que? Segurança. O que você vai ouvir aqui nessa noite, talvez é aquilo que eu e você precisamos, e é aí que está a grande diferença, é de tudo aquilo que ouvimos, não só ouvimos, mas colocamos em prática. Nós vamos falar hoje a respeito do espírito da fé, compreendendo o espírito da fé. Diga à pessoa que está ao seu lado, compreendendo o espírito da fé. Porque, amados, veja bem, a fé, ela tem um espírito, ela tem uma lei, diga, uma lei. Agora, por que isso é tão importante? Por que isso para nós é segurança, já que o nosso firmamento, o firmamento dessa igreja é baseado na fé. Diga, fé. Simples, muito simples a gente entender isso. Fé é tão primordial e tão essencial que em 4 vezes nós encontramos a respeito de fé um versículo na Bíblia. Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos 1, 17, Gálatas também 3:11 diz isso, e Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz o quê? Porque o justo viverá pela... Então não há outra maneira de um justo viver. Ele pode sobreviver de uma outra forma, agora viver só pela fé. Então, irmãos, entenda que falar de fé, primeiramente, é porque o justo vive dela e por ela. Porque há uma diferença de viver e sobreviver. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive. Vive o quê? O melhor, aquilo que a fé produz, aquilo que a fé nos traz. Mas também, irmãos, há outras formas e há outras maneiras da gente poder estar falando de fé. Não somente porque o justo viverá, mas porque pela fé também nós somos salvos. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois? Pela graça sois? Mediante o quê? Mediante o quê? A fé. Então, primeiro, o justo viverá da fé. Diga a pessoa que está ao seu lado, o justo viverá da fé. Porque também nós fomos salvos pelo quê, irmãos? Pela fé. Então, o justo viverá da fé, fomos salvos pela fé. Agora, algo tão importante e elementar, Hebreus capítulo 6, versículo 11, porque a Bíblia diz que sem fé, diga, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, poderíamos aqui nessa noite montar toda uma configuração a respeito disso aí. Cada um tópico desse gera uma mensagem diferente. Você tem que viver pela fé, porque você foi salvo pela fé, e porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outra maneira de nos relacionarmos com Deus, se não for, irmãos, o quê? Pela fé.
Sabe por que você está aqui nessa noite? Por causa da sua fé. Amém? Você saiu de casa e veio para este lugar porque você acredita em algo que pode acontecer na sua vida. Glória a Deus. Então, amados, a fé é algo que tem que estar operando na vida daquele que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a fé, ela opera em nós. Por que a fé opera em nós, irmãos? Simples, porque a fé é algo que Deus nos deu. Amém? Deus nos concedeu, Deus nos deu, por isso você está salvo, por isso você foi salvo. E interessante, irmãos, a gente entender que a fé é algo que transcende o que é natural. A fé, ela transcende. E existe um objetivo muito grande nisso, de você entender o modo de como você deve viver, a maneira de como expressar a sua fé e de como operar a sua fé. Por que você deve entender isso? Provérbios capítulo 4, versículo 13. Irmãos, entenda. Abra suas Bíblias, Provérbios capítulo 4 e no versículo 13. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é o objetivo, irmãos, da gente ter isso em mente, de nós termos isso, irmãos, convictos, todos os dias de nossas vidas, não somente no culto de domingo ou de terça, mas isso deve estar operando em nossas vidas o tempo todo, 24 horas do nosso dia, todos os dias de nossa vida. Nós devemos entender que a fé é algo elementar no relacionamento entre nós e Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas a vereda de quem? A vereda de quem? Ela é o quê? Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando quando? Mais e... Diga, mais e mais. Então o segredo, irmãos, um dos objetivos, uma das formas de você entender e viver a fé é isso. É não viver um crente luau, aquele que vive de fase. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bom, um dia está ruim. Sabe, amados, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. No mundo tereis, você não está isento, irmãos, de aflições enquanto estiver nesse mundo. Tem alguém aqui? Ou é só comigo? Nós não estamos isentos, irmãos. Agora, o segredo é como não viver dessa maneira, de altos e baixos. Viver um dia estou bom, outro dia estou mal. Um dia a palavra fez efeito, no outro ela não faz. Mas sabe por que não pode acontecer isso? Porque você deve ter, irmãos, uma constância. A sua fé deve ser constante. Por que você deve ter isso em sua mente? Fé, viver por fé. Você foi salvo pela fé. Tudo na sua vida é baseado em fé, porque você é como a luz da aurora. Você brilha cada dia, cada dia, cada dia. Porque quando você vive desse jeito, você entende que a aflição é só um meio para você fortalecer a fé que está em você. Sabe, quando vem a circunstância, a aflição, é só mais um passo de você poder edificar a sua fé. Porque em todos os momentos da sua vida e da minha vida, são momentos desafiadores, porque eu e você vivemos de decisões diárias das nossas vidas. Diárias você tem que tomar uma decisão na sua vida, amém? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia! Então, amados, o objetivo é esse, você deve entender que isso tem que estar assim, dentro de você o tempo todo. A sua fé, o objetivo de você andar por fé está nisso. Mateus capítulo 5, versículo 14. É importante também, abra suas Bíblias aí. Mateus capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Por quê? Por que a nossa fé, por que os nossos pensamentos, por que a nossa vida deve estar voltado em uma vida de fé genuína? Veja bem, Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No 15, vamos lá, continuando. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão. Entenda, irmãos, veja bem uma coisa: o mundo jaz no maligno. Você é um instrumento de Deus para esse mundo. Então, se você vive de fase, oscilando, como é que alguém pode confiar alguma coisa em você? Como é que algo pode ser confiado em você se você vive uma vida
inconstante espiritualmente falando. Um dia está bom, um dia está ruim. Um dia está para a praia, o outro está nublado. Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque você foi criado para viver como a luz da aurora, brilhando dia após dia. Dia após dia. Porque a luz que está em você foi feita para brilhar e tirar o mundo da escuridão. Porque você não pode viver escondido, você deve brilhar. Você não pode viver escondido, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. E esse é o grande desafio da nossa fé, irmãos. Transformar aquilo que a palavra de Deus diz em realidade para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então você tem um objetivo na sua vida, entender que a fé é aquilo que agrada a Deus. Entender, irmãos, que o objetivo de você viver uma vida edificada na fé é você não poder viver escondido, debaixo de alguma coisa. Você deve brilhar, você deve, irmãos, passar para o mundo aquilo que você tem dentro de você. Aleluia. Para isso você está aqui, para isso eu estou aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o grande objetivo de um pregador quando vem aqui à frente, ele tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, irmãos, é aguçar a fé em você. O segundo objetivo é aguçar a fé em você. E o terceiro é aguçar a fé em você. Sabe por quê? Porque sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não consegue trilhar aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está animado nessa noite? Amém. Oh, aleluia, porque isso só foi uma introdução. Sabe, irmãos? É só uma introdução, porque, aleluia. Irmãos, pense quem está aqui há mais tempo do lugar de onde saímos e onde estamos hoje. E glória a Deus pela vida do nosso pastor, que ele ainda tem mais desafios pela frente. Sabe, eu entendo isso como um homem de fé, porque a fé é isso, a fé vive desafios. A fé ela não para, sabe, mas 2 Coríntios, agora vamos entender, aleluia, agora vamos entender qual é a lei, que lei é essa que rege a fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, aleluia, aleluia, isso aí é um texto básico para aqueles que vivem em fé, né, pastor Cláudio? Não é verdade? Porque diz assim, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, e temos, portanto, o quê? Aleluia! Então quero dizer aqui uma novidade para vocês. A fé, se ela não for falada, ela não opera. Eu sei que isso é novidade. Estou brincando. Irmãos, a fé, se não for falada, ela não vai atuar. A fé de Deus, ela é falada. Diga, é falada. Por quê? Porque Paulo diz aqui, nós temos o mesmo espírito da fé, o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de fé. E que espírito é esse? Eu creio, eu creio. Se não for assim, não vai operar. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A fé opera, irmãos, porque você fala. Se você não falar, a sua fé não vai operar. A fé não fala por pensamento, não opera por pensamentos. A fé só se opera falando. Aleluia. Você tem que falar, você tem que expressar. Isso é claro, é objetivo. Você não pode sair daqui nessa noite, irmãos, sem esquecer disso. A sua fé, ela vai operar quando você começar a falar. Aleluia. Nós temos um texto básico, um texto que mexeu e transformou a minha vida. Sabe, pensando essa semana em tudo aquilo que acontece, esse flashback que você faz da sua vida de vez em quando, eu me vi antes de chegar aqui à Igreja Batista Ebenezer. E a situação ao qual eu cheguei aqui, irmãos, e hoje eu me vejo. Sabe, parece que eu saí de um Fusca e entrei numa Ferrari. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui eu entendi o que é fé. Eu pude entender e compreender a lei que opera na fé. Primeiro é crendo e falando. Não adianta, não tem como ser. Veja a nossa realidade hoje, de onde saímos, de onde estamos, irmãos. E aonde iremos chegar, amém? Amém. Eu creio, você crê? Amém. Então nós vamos ter isso em mente, vamos começar a confessar.
nós vamos ver essa igreja edificada, transformada, renovada, uma vista bonita, uma referência de construção para essa cidade. Eu não tenho dúvida. Sabe, irmãos, mas o nosso texto áureo, Marcos, capítulo 11, veja o que diz lá a palavra. Essa todo mundo sabe de qual, nem precisa abrir. Essa, mas né? Vamos ler juntos, que tem muita gente aqui que está ouvindo a primeira vez essa palavra. Marcos capítulo 11 e a partir do versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhes: tende o quê? Fé. Tende fé em Deus. Irmãos, o que é fé? Eu acho que todos nós sabemos. Mas para resumir, crer e falar. O que é fé? Crer e falar. Diga a pessoa que está ao seu lado: crer e falar. Amém? Então, algumas versões diz a fé de Deus. Mas vamos lá. E Jesus respondendo, disse-lhes. Jesus verbalizou. Diga, verbalizou. Tende a fé. Agora ele continua. Por quê? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Qualquer que disser a este monte. Irmãos, entenda uma coisa, você não precisa esperar o diabo, a circunstância vir até você. Você tem que ir até ele. Se o monte, se a circunstância, se a negatividade vier, você parte para cima dele. Nós ouvimos aqui terça-feira, vamos levar o problema para a arena, para a nossa arena, para o nosso campo, aonde nós temos vantagem. E aonde está a vantagem daquele que serve a Deus? Está na fé. Porque o diabo ele vai vir com mentiras, o diabo vai vir com circunstâncias negativas, o diabo vai vir com todas as maneiras de tentar destruir o que há de valor em você, que é a sua fé. Então o que você faz? Leva ele para a sua arena, leva ele para onde você tem força, e a sua força não vem de você, vem do Senhor. Aleluia. Então qualquer que disser, você não é pensar, Jesus não falou qualquer que pensar, Jesus disse o quê? Qualquer que disser. E ele não está falando isso aqui, irmãos, para uma classe. Jesus não disse aqui, ó, isso aqui, Pedro, ó, isso aqui é para uma classe especial. Aqui é para a classe, né, mais elevada. Não, Jesus disse o quê? Que qualquer. Diga a pessoa que está ao seu lado, qualquer. Porque tem gente que pensa que fé é algo que é para os, né, para aqueles lá em cima. Não, irmãos, é para qualquer. Aleluia. E você não é um qualquer, você é um filho. Você não é sobrinho, você não é primo, você não é cunhado, pastor Denis, você é filho. Nós somos filhos. Aleluia. Aleluia. E ele continua: ergue-te, lança-te no mar. Ou seja, mova-se. Você quer que eu vá para o seu, quer que eu entre no problema? Não, diga ao diabo, você vem. Vem para cá. Aonde? Para a minha arena, para onde eu sou bom. E aonde eu sou bom? Através da minha fé. Porque minha força não é minha, a minha força vem do Senhor. Aleluia. A minha força vem do Senhor. Então você lança-te no mar, fala com o problema, mova-se, saia. E o que acontece? E não duvidar. Ou seja, irmãos, você começa a falar aquilo que está em você, que é a palavra. Entenda bem uma coisa, você começa a crer nisso, acreditar nisso, certamente. Ele diz o quê? Crer que se fará o quê? Aquilo que? Aquilo que? Então vai ser falado aquilo que pensa? Vai ser feito aquilo que você pensa? Vai ser feito aquilo que você pensa? Vai ser feito aquilo que você pensa? Vai ser feito aquilo que você? É feito aquilo que você diz. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei a circunstância que você tem passado. Se há em você algum tipo de problema, ou da sua família, ou de alguém, comece a dizer esse problema agora. Mova-se, ergue-te, saia. Talvez tenha alguém que entrou aqui nessa noite precisando ouvir isso. Precisando entender que você não deve viver de fase, você deve viver de uma realidade que está em você. E a realidade que está em você é a fé que Deus liberou para a sua vida. A fé que te trouxe até aqui, porque se você teve fé para acreditar na sua salvação, você deve acreditar também que tudo aquilo que você precisa, você pode dizer ao problema, ergue-te, lança-te no mar e o problema vai ter que sair. Aleluia. Glória a Deus.
Isso é a lei da fé que opera, irmãos. Ou seja, lei é princípio. Princípios são regras básicas e lógicas que garantem a qualidade de um processo. Você não pode mudar um princípio. Isso é o que está na palavra. O princípio da fé, ela começa quando? Quando eu creio e quando eu falo. Vocês já botaram, irmãos, algum copo de líquido perto de um som, de uma caixa de som? Vocês já perceberam que quando fica algo muito alto, o que acontece? O que acontece aquela? Começa o quê? Você sabe o que é isso, irmãos? O som, ele emite energia. Aleluia. O som emite energia. É a lei da física. Aleluia. Então, se você não falar, se você não emitir o som para os seus ouvidos ouvirem, para o mundo externo entender, irmão, sabe de uma coisa? O diabo vai tentar cegar essa fé em você. Ele vai tentar minar essa fé em você. Porque quantas vezes eu achava que só pensando Deus poderia agir na minha vida? O diabo não entende meu pensamento, o diabo não sabe do meu pensamento. Irmãos, o diabo está ao nosso derredor. Sabe? Ele sabe qual é a arena que ele vai perder a batalha dele. E a arena que ele perde a batalha dele é na fé que nós temos em Deus. Confessando a fé que nós temos em Deus. Falando, externando aquilo que está dentro de nós. Aleluia. Então, irmãos, a lei da fé é essa. Agora, quando você começa a tentar entender aquilo que é espiritual, você não vai conseguir. Porque se isso é uma lei espiritual, o seu natural não consegue entender. Por quê? Porque o objetivo da fé é trazer para o natural aquilo que está onde? No espiritual. A fé, ela recebe primeiro dentro, onde eu não vejo, para depois ela se manifestar onde eu vejo. Ela é o contrário da lei do mundo. A lei do mundo se baseia nos sentidos, na visão, em tudo aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar. Mas a lei da fé, ela opera onde, irmãos? De dentro para fora. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio. É onde o diabo, irmãos, tem cegado o entendimento das pessoas. Porque nós somos forjados, ensinados, trabalhados a viver numa limitação constante. E até limitar o poder de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque deixamos de acreditar naquilo que a palavra diz. E passamos a acreditar naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que é. E não naquilo que a Bíblia diz que é. Amém? Estão comigo ainda? Amém. Aleluia. Então, irmãos, a fé, ela opera falando. Diga, falando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente tem uma arma poderosa sobre nós. A fé, ela é uma arma poderosíssima. Agora, a fé, essa arma não utilizada, ela se torna, irmãos, um objeto qualquer. Pensa, é como um avião sem um GPS dentro. Para que vai servir? Imagine uma construção de um avião sem que ele tenha ali alguns comandos eletrônicos, alguma coisa que seja eletrônica, e que a pessoa que fez aquela capa não consegue fazer um GPS. Para que serve aquele avião? Sabe, irmãos, para que serve a fé se você não fala o que tem em você? Para que serve aquilo que Deus te deu se você não utiliza isso? Para que serve essa ferramenta poderosa de destruir as armas do diabo, as fortalezas do inimigo, se você não a utiliza? E como eu utilizo? Primeiro crendo e depois falando. Então a fé, diga, a fé não se manifesta se eu não falar. Aleluia. Agora entenda, irmãos, isso é elementar e necessário. O que eu devo falar? O que nós devemos falar? Pergunte à pessoa que está ao seu lado. O que devemos falar? Romanos capítulo 10, versículo 8. Paulo nos dá uma dica poderosa a respeito disso. Aleluia. Romanos capítulo 10. Aleluia. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está onde? Junto de? Fala, junto de mim. Junto de mim. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que... Então entenda, a fé está em nós. Agora, ela está junto de nós. E aonde ela está? Na nossa boca e no nosso coração. Ela não está só no coração, mas ela também tem que estar onde? Na nossa boca. Então, irmãos, veja, eu devo falar fé. Eu devo crer
fé. Você deve se aliar a pessoas de fé. Não ande com quem duvide, porque quem duvida, irmãos, é como uma onda do mar. Sabe, é como alguém que constrói a sua casa sobre um lugar onde a areia, ela não achou o fundamento necessário. Sabe, e a gente tem que entender que quando a gente começa a verbalizar, começa a crer, nós vamos entender que nós começamos a construir algo que vai nos fortalecer nos momentos que nós mais precisarmos. Sabe que esse prédio que você vê aqui, o que eu vejo aqui, irmãos, ele começou de baixo. Isso aqui só veio existir porque algo embaixo segura tudo isso aqui. E o que está embaixo nós não vemos. O que está segurando esse edifício, você não vê, eu não vejo, mas foi construído. Amém? Agora, como é que eu quero construir uma vida como a luz da aurora que brilha se eu não consigo, se eu não começo a fundamentar isso? Eu não começo a fundamentar, a fazer disso, irmãos, um estilo de vida. Porque viver em fé, irmãos, não é somente algo bonito, lindo, maravilhoso de ouvir. Viver em fé deve ser o estilo de vida de cada um aqui de nós. A fé deve ser um estilo de vida de cada um de nós. Não é algo bonito só de se ouvir, mas é algo bonito de se praticar. Agora, como eu começo a praticar? Hoje. Eu saio daqui hoje diferente. Eu saio daqui hoje falando aquilo que eu quero ver. Amém. E nós começamos a edificar algo em nossas vidas, porque no momento certo nós vamos precisar dela. No momento certo, aquilo que eu começo a falar, vai acontecer. Por quê? Porque tem pessoas que se preocupam quando vai acontecer. A sua preocupação não deve estar no quando, a sua preocupação deve estar no falar. Amém. Se é que você deve estar preocupado. Então a sua responsabilidade não é quando vai acontecer, a sua responsabilidade é falar aquilo que a palavra diz. Falar a palavra, porque quando vai acontecer, de que modo vai acontecer, é Deus que vai determinar. Aleluia! Aleluia, irmãos, é assim que tem que acontecer, irmãos. 2018, aquela crise dos combustíveis aqui no Brasil, tudo parado e um caos, irmãos, uma coisa de louco. Recebemos uma ligação, meu pai estava mal lá onde eu morava, lá na Bahia, e a esposa dele ligou e falou, vocês têm que vir aqui correndo, porque eu estou com 2 aqui, meu pai também está ruim, não tem como, eu tenho que cuidar de 2, não dá. E agora, o que vamos fazer? Eu falei, vamos para lá. Mas como? De carro. Porque não tinha avião, tinha que ir de carro. Mas como vai de carro se o posto está fechado? Eu falei, Deus vai abrindo. Algum lugar te vai achar. Sabe por que vai achar? Porque eu creio. Amém. E não, vamos. Irmãos, eu dobrei o joelho naquele dia de manhã e falei, Senhor, eu vou. Senhor, nós vamos partir. E quando deu 6 horas da tarde, irmãos, e fomos. E aí começamos a viajar e será que vai, será que não vai? Irmãos, eu sei que 6 horas da tarde, meu irmão cansou, eu fui dirigindo aquele carro, irmãos, eu não sei como, assim, é claro que você vai dirigindo, o seu sentido está na estrada, mas a minha mente estava, meu pai não vai morrer, meu pai não vai morrer, meu pai não vai morrer, Senhor, tu vai botar gasolina nesse carro até chegar lá. Eu sei que eu fui parar em São Mateus, irmãos, lá na última, perto da divisa com a Bahia, 1h da manhã, não sei onde eu achei posto, eu fui achando, parei em Vitória, tinha um, aqui mesmo, vamos. Só tinha um, parecia que estava aberto para nós lá. É esse lugar aqui. Irmãos, e quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, Senhor, a tua palavra vai se manifestar. Meu pai não vai morrer, eu vou ver meu pai antes, vou falar a palavra da fé, vou falar que ele tem que crer. Irmãos, quando chegamos lá, Deus foi providenciando as coisas, eu falei, Senhor, e agora? O que vamos fazer? Por quê? Porque ele precisava sair da cidade que ele estava para ir para uma outra cidade, para um outro centro, ser tratado. E agora? O que vamos fazer? E agora o que vamos fazer? E aí você sai agora da fé, porque a minha fé me levou até onde eu tinha que ir. Agora eu fui tentar contar com pessoas. Olha o problema. Enquanto eu contei com pessoas, eu fiquei 2 dias batendo cabeça. Até que chegou uma hora e Deus falou assim, eu que vou fazer, eu não te trouxe aqui? A fé, ela vai completar, só creia. Irmãos, 6 horas da manhã eu recebi essa palavra, creia. Eu falei, Senhor, eu creio, meu pai vai para o melhor hospital.
vai para o melhor hospital. Irmãos, ficamos 2 dias tentando achar hospital. Não conseguiu Itabuna, não conseguiu Vitória da Conquista, não conseguiu Ilhéus. E agora? Só tem um lugar, pastor Cláudio, Salvador. E o rapaz que faz falou, Fabiana, só tem um lugar agora aqui que é Salvador, Hospital Nareri, que é referência, só que aqui é impossível. Eu falei, ouvi aquela palavra, Senhor, para ele é impossível, mas para mim não é não. Saí dali, cheguei no quarto, falei, pai, se prepare que nós vamos para Salvador. Salvador, falei, Salvador, nós vamos para o Hospital de Salvador. Por quê? Porque vai sair daqui a pouco a sua vaga. Irmãos, foi o tempo de eu ir em casa, eu tomei banho, cheguei lá na igreja, onde eu congregava. Olha, irmãos, como é que Deus faz, sabe? Começa a falar, vocês têm que começar a verbalizar aquilo que você crê. Quando eu chego na igreja e aquele culto está ali abençoado, e eu, Senhor, eu vou para Salvador, eu vou levar meu pai para Salvador, é lá que eu vou, é lá que eu vou. Irmãos, quando terminou o culto, um amigo meu chegou, Fabiano, vem aqui. Deixa eu apresentar um amigo nosso aqui, está congregando aqui agora, e me apresentou, esse aqui é o irmão Marcos, ele é o secretário de saúde aqui do município. Eu falei, como é que é? Ele é o secretário de saúde do município, aleluia. Ele é professor aqui da UESB, está aqui há poucos dias. Eu falei, irmão, foi Deus que colocou você no meu caminho. Os anjos do Senhor te trouxeram aqui nessa noite. Ele disse assim, irmão, foi literalmente, porque não está tendo aula na faculdade hoje, eu vim para cá. Eu falei, então meu problema é esse. Ele disse, está resolvido o seu problema, eu vou conseguir sua vaga lá, você vai ter outro problema para resolver. Eu falei, o que é? Combustível daqui para Salvador. Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, a ambulância não está rodando, não está tendo combustível. Eu falei, não, vai ter, até amanhã vai ter. Ele, vai para casa, ore que Deus vai dar a solução. Eu falei, amém, vai dar. Você conhece algum motorista aqui que é conhecido seu? Eu falei, conheço. Aí passei o telefone e o motorista disse, dá para ir até Santo Antônio de Jesus, que é um pouquinho antes de Salvador. De lá, eu não sei se tem posto. Eu falei, mas vai ter. Ele disse, rapaz, para sua segurança, leve uma vasilha de gasolina aí e vocês vão. E aí eu falei, falei com minha irmã ali, se prepara aí que nós vamos embora, vamos partir. Será que vai chegar? Vamos chegar. Irmãos, eu sei que não precisou de nada, só precisamos utilizar a nossa fé. Conseguimos chegar em Salvador no outro dia de manhã e graças a Deus meu pai passou por uma cirurgia no hospital de referência. E eu, irmãos, tudo isso aconteceu, engraçado que eu nem me toquei, pastor Denis, que como é que a fé opera, né? Deus nunca dá uma bênção, pastor Cláudio, pela metade. Sabe, eu fiquei 2 dias, eu falei, meu Deus, que vontade de me esmurrar. Fala igual o apóstolo Paulo, batendo na sua carne. 2 dias batendo cabeça, esperando por homens para tentar uma solução que só tinha onde? Em Deus, e Deus esperando, bobinho, fala, bobo, fala, Deus está falando, fala. E eu disse, eu vou, pai, se apronta, nós vamos para Salvador, aleluia, glória a Deus. Sabe, o que parecia impossível para o homem, irmãos, para Deus foi rápido. Imaginei, eu vou para um lugar, eu vou para o hospital, quando eu chego lá parecia até um hotel, parecia um resort, irmão, da chegada até a saída. Alice ficou lá, com ele lá uns dias, eu falei, meu Deus, tratamento aqui é uma coisa, sabe, por isso que as pessoas falam, é de referência, e aí vem uma equipe médica e acolhe você e fala, e sabe por quê? Porque Deus tem o melhor, quando a gente confia, quando a gente crê, irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não precisa ver, você não precisa, sabe, você tem que começar a verbalizar aquilo que você quer ver, porque é Deus que cuida de você, não é você que, você chega até um certo ponto, mas Deus vai além, Deus está acima, aleluia. Então, amados, entenda, para a gente poder viver, usufruir daquilo que a fé disponibiliza para a gente, primeiro ponto, irmãos, é a gente falar, a gente verbalizar. A gente tem que assumir o controle daquilo que está em nós. Nós não podemos deixar o diabo, irmãos, tomar o controle da nossa vida. Não podemos, diga, não podemos. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Esse texto eu tenho certeza, nós todos sabemos de cor. Sabe por quê? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder de quê? Sabe, irmãos, podíamos trocar língua por palavras. A morte e a vida estão no poder o quê? O mesmo trabalho, irmãos, que você tem de falar amaldiçoando, você tem de falar abençoando. Aleluia. Porque, irmãos, entenda, se falar vida te traz vida, o contrário também é verdadeiro.
Se falar o que você quer ver, você fala, verbaliza, acontece, o contrário é a mesma coisa. Por isso que tem pessoas, irmãos, que quando vêm para a igreja, recebem uma palavra dessa, entende essa palavra, chega na segunda-feira, primeiro problema, ele esmurece, ele cai. Sabe por quê? Porque no interior, no âmago, essa pessoa ainda não foi trabalhada. E não culpo ninguém por isso, porque muitas vezes aconteceu comigo também. Porque eu achava que muitas coisas aqui ensinado era algo impossível de acontecer. Por quê? Porque eu fui treinado, ensinado a falar aquilo que a Bíblia não diz, a falar aquilo que eu acho. Estão aqui comigo? Amém. Aleluia. E você não deve falar aquilo que você acha, você deve assumir, irmãos, a postura e a condição da sua vida. Você deve trilhar o futuro que você quer para a sua vida. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, no poder das palavras. E eu não sei o que você quer ver para os seus filhos, mas fala o que você quer ver. Eu não sei o que você quer ver. De repente o seu marido ainda não veio para a igreja, comece a falar o que você quer ver. É o seu filho que você quer ver no evangelho, comece a falar. Comece a verbalizar. É uma porta de emprego que você está precisando, comece a falar: Senhor, a porta está aberta, eu creio na porta, eu creio nesse emprego, eu creio nesse trabalho. Eu não sei o que você precisa, irmãos, eu só sei que o controle da tua vida está contigo, está na palavra, a palavra que é ensinada neste lugar, a palavra que você recebe todos os dias. Aleluia. Então nós temos que entender que a palavra que está em nós é a palavra, irmãos, que formou todas as coisas. É a palavra que trouxe do invisível, do reino invisível para um reino visível. Amém? Esse é o desafio da fé em nossas vidas. Trazer para o reino natural aquilo que está no espiritual, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você possa dizer que isso é coisa só para Deus. Veja Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer saúde, comece a falar o quê? Saúde. Você recebeu um diagnóstico do médico contrário? Fale saúde. Porque quem determina a sua vida? É a circunstância da vida? É o diabo? São as coisas desse mundo? Não, porque se o médico, irmão, te deu o diagnóstico, a palavra final vem de Deus. Agora, eu tenho que verbalizar aquilo que eu quero ver. Amém? Então diz assim, pela fé, diga, pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito daquilo que é aparente. E eu já vi pessoas falar: Fabiano, mas isso é Deus, isso não é para você. Isso não é para nós. Foi Deus que criou. É verdade? Eu falei: tá. Então, eu vou ter que pegar Efésios capítulo 5, versículo 1 e rasgar. Sabe o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1? Paulo diz assim, irmãos, olha o que Paulo fala. Sede, pois, imitadores de Deus, como o quê? Como filhos. Deus criou, eu também posso criar. Mas alguém pode dizer, mas a fé, Deus tem fé? Eu pergunto a você, Deus dá alguma coisa que Ele não tem? Diga a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te dar o que Ele não tem? Aleluia. Deus só dá aquilo que tem, o que Ele tem de melhor Ele já deu, foi seu Filho amado. Aleluia, Ele só está esperando você falar. Ele só está esperando você tomar o controle da situação, que está em você. É o que? Falando. Então, irmãos, nós temos que ser imitadores de Deus. Como é que Deus criou o mundo? Irmãos, se nós rasgássemos a Bíblia inteira e tivesse só o primeiro capítulo de Gênesis, o que nós íamos ver naquele texto ali? Disse. Deus verbalizou tudo. Rasgue sua Bíblia e tenha só Gênesis capítulo 1 para você ver. E viu, e disse Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, e disse Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Se Deus precisou falar, por que é que você quer ter as coisas sem falar? Você é mágico, é?
Porque se Deus, que é o Todo-Poderoso, falou o que Ele queria ver, por que é que eu, que quero alguma coisa, não vou falar? Você quer inverter a lei natural ou a lei espiritual? Você não vai conseguir inverter, irmãos, não funciona assim. Deus é um Deus de ordem, Deus só vai fazer aquilo que você falar. É simples. Veja o que Jesus falou, que não tinha como separar. Jesus disse o quê? Quem vê a mim vê o... E Jesus era o quê? Era o verbo. O verbo é o quê? Então Deus se move por palavras. Aleluia. Aleluia. Tem gente que entra na igreja, ouve uma palavra, mas sai depois, sabe por quê? Desanima, pastor Cláudio. Porque acha que fala um dia e tem que acontecer. Irmãos, pode acontecer no estalar de dedos, pode acontecer ontem, mas você tem que edificar, você tem que começar a fazer disso uma forma de vida. Você tem que começar a fazer disso um estilo de vida para você. Quanto tempo vai levar? Esquece o tempo. Esquece o modo. Só fale. E se você não puder ajudar, não atrapalha. Minha esposa falou, um dia eu vou trabalhar aqui, na prefeitura, ó, você vê. E eu, dentro do meu interior, eu ri, falei, kkk. Mas não verbalizei, sabe por que se eu verbalizo? Eu ia anular a fé da bichinha, né? E ela trabalha ali, mas é federal, funcionária federal. E a bênção é tão completa que pouco tempo depois ainda ganhou aumento. Eu falei, meu Deus, olha que maravilha. Sabe por quê, irmãos? Eu anulei, não anulei. Até agora tem gente que anula a fé. Se você não verbalizar, não vai acontecer. É o que você quer que aconteça? Fale! Fale! Fale, meus filhos serão bênção, meu filho vai ter um bom casamento, meus filhos serão edificados na palavra. É isso que você quer ver? Comece a abençoar seus filhos. É isso que você quer ver? Comece a abençoar seu marido, comece a abençoar seu trabalho, comece a abençoar seu patrão, comece a abençoar o local onde você está, porque tudo em volta, irmãos, vai melhorar. Tudo em volta vai começar, irmãos, a acontecer para você. E acontecer o quê? Aquilo que você começou a falar. Aleluia. Às vezes queremos tomar o que é de Deus. Não, irmão, você não vai tomar o que é de Deus. Entenda, comece a verbalizar, comece a falar. Se Deus é Deus, Ele falou, por que nós não vamos falar, não é verdade? Irmão, por que eu devo falar? Irmãos, olha, você não se separa. Um ramo, ele não sobrevive sem uma árvore. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que a palavra de Deus nos diz ali? Gênesis 1, 26. E disse, veja que tudo está relacionado ao falar. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Então, irmãos, veja bem, as pessoas pensam que só falar é para Deus. Entenda bem uma coisa, você é a natureza de Deus. Você foi criado da natureza divina. Então, se você foi criado da natureza divina, o que há em Deus é para estar em você também. Se Deus relacionou tudo ao modo de falar, você tem que começar a fazer a mesma coisa. Começar a dizer. Começar a falar. Falar o quê? Falar aquilo que você quer ver. Falar a palavra. Entenda, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que o quê? Do que espada de... Porque ela vai aonde? Ela vai dividir juntas e medulas. Pensamentos e intenções do coração. Ou seja, Deus é completo. A palavra dele é completa. Então fale a palavra. Fale o que você quer ver. Aleluia. Verbalize. Entenda que o reino espiritual se move dessa maneira. Primeira coisa que eu aprendi na igreja Batista Ebenezer. O reino espiritual é diferente do reino natural. O reino espiritual se move por palavras.
Primeiro princípio que eu aprendi aqui. E eu tenho que estar, irmãos, e nós temos que estar vendo isso direto, se possível todos os dias. Começar a entender que se eu quero construir um edifício para a minha vida, eu devo começar de uma base. Eu devo começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Se eu quero algo no reino espiritual, eu tenho que começar a introduzir, eu tenho que ver aonde? Dentro de mim primeiro, para depois isso vir para fora. Primeiro dentro, depois vem para fora. Eu começo a edificar dentro de mim, eu começo a falar para mim mesmo, começo a verbalizar isso agora para o mundo, externar isso. Sabe o que vai acontecer? No tempo e no modo de Deus, vai acontecer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E você tem que começar a entender isso. Tem que começar a falar. Fale a palavra, verbalize a palavra, entenda a palavra. A Bíblia diz que a boca fala do quê? Não é do que está no coração, é do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de dúvida, não vai acontecer. Seu coração tem que estar cheio da certeza da palavra. É cheio, não é só com a palavra, é cheio da palavra. É além da palavra, é em abundância. O quê? A palavra. Comece a falar o que você quer ver para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para a sua vida profissional. Não se preocupe, não tenha medo, porque o medo é o contrário da fé. Comece a entender que o reino espiritual se move por palavras, que aquilo que você quer trazer para o natural, começou no espiritual. Aleluia. Irmãos, havia um homem lá em Israel, em Cafarnaum, um centurião. Aquele homem tinha um servo que estava doente. Homem bom, homem de coração íntegro, homem que ajudou até construir sinagoga. E a Bíblia diz que esse homem tinha um servo doente, e ele ouviu falar que Jesus se passava por aquele lugar. Entenda bem uma coisa, irmãos, veja bem o que é palavra. Então aquele homem pede para os seus servos irem até Jesus e pedir a Jesus para quê? Para que ele pudesse curar o seu servo. E aí quando ele soube que Jesus vinha, ele mandou corre lá, fala para ele, não precisa ele vir. Por que não precisa? Porque aquele centurião entendeu que a autoridade está no poder da palavra. Ele disse assim, fale para Jesus, é só ele liberar uma palavra e meu servo ficará curado. Por quê? Porque aquele homem entendia de autoridade. Ele era um centurião, ele tomava conta de 100 soldados. E ele dizia para aquele soldado, vai, e o soldado, ele diz, vem, e os soldados, começa a dizer, vai, e as coisas vão, começa a dizer, vem, e as coisas virão. Jesus ficou tão maravilhado que disse, olha, eu ainda não achei fé do tamanho desse homem aqui. Isso é fé genuína, é crer na palavra, é crer na palavra, é crer na palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Qual é a maneira que nós temos de dar lugar ao diabo? Falar aquilo que a Bíblia não diz. Duvidar daquilo que a Bíblia diz. Isso é uma maneira de você, sabe, dar lugar ao diabo. E o diabo está esperando você dar uma palavra contrária àquilo que a Bíblia diz. Então você não pode dar lugar ao diabo. Você deve dar lugar àquilo que a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Então Jesus, ele disse isso, eu sou a videira e vós sois o ramo. Então, se Jesus disse que ele é a videira, nós somos o ramo, nós temos que estar ligado àquilo que é Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a palavra. João diz, e o verbo se fez? O verbo se fez? Então, se Jesus é o verbo, ele é a palavra, fale a palavra. Comece a viver a palavra. Entenda a palavra, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, a palavra e Deus é um. Estamos ligados, unidos. Aleluia. E só vamos começar a entender isso, irmãos, se partirmos a falar. E começarmos a falar. E a partir de hoje, comece a dizer
Comece a falar. Vamos ficar de pé, por favor? Sabe, irmãos, comece agora a verbalizar aquilo que você tem no seu coração. Você tem que sair daqui diferente. Você tem que entender, irmãos, que essa palavra é segurança para a tua vida.